amendoim é uma cultivar rasteira. Para você arrancar ele, você tem que passar um implemento chamado arrancador, que você arranca ele do solo e ao mesmo tempo que ele arranca, o implemento ele inverte o amendoim, deixando suas vagens para cima, para deixar secar e depois sair recolhendo. Nesse processo de arranquio e inverter, acaba tendo algumas perdas, que a gente chama de perdas invisíveis, que são aquelas que quando você arranca o amendoim ficam embaixo do solo, e as perdas visíveis, que são aquelas que ficam na superfície. O objetivo do meu projeto é predizer perdas de amendoim, utilizando variáveis de sensoriamento remoto e também de machine learning. No meu projeto inicial era para trabalhar com drone, mas com alguns problemas eu tive que trabalhar com orbital, usando um Planet. No campo a gente utiliza uma armação de 2 metros quadrados, delimito o meu ponto amostral, pegando nessa armação todas as vagens que estão na superfície e com a ajuda de alguma enxada vou escavando e encontrando também as vagens que estão no subsolo. A partir disso, eu também coleto algumas amostras de solo para obter textura, que eu trabalho no meu projeto, também obter umidade do solo e também, como eu estou trabalhando agora na minha renovação, resistência e penetração do solo utilizando um quadriciclo. O equipamento que está aqui atrás de mim, ele é muito útil aqui no laboratório, porque por conta da locomoção, ele vem acoplado a um GPS, no qual a gente pode fazer os pontos amostrais, coletar as informações e georreferenciar cada ponto. Então ele é bem prático por conta disso, porque a gente pode se locomover, georreferenciar cada ponto. Ele vem equipado com 2 equipamentos. Um coletor de solo, que ele tem uma broca, né? Ele tem um motor para isso, para extrair essa informação, coletar o solo para cada ponto amostral que a gente for retirar. E o penetrômetro. Ele é um penetrômetro elétrico, ele vai ver o quão está compactado o solo. Então ele vai fazer uma medição, ele tem um painel onde ele vai mostrar em quilopascal em 1 centímetro. Então a cada 1 centímetro ele vai medir uma camada compactada. E através disso a gente vai ver, integrar isso, né, com a máquina em si e para ver o quanto o solo está compactado. E como eu tinha comentado, então se o solo está compactado, ele pode produzir menos, né? Pode maximizar a perdas. Então a ideia é entender esse comportamento do solo também através desse aparelho aqui, penetrômetro elétrico, e ver o quanto está compactado na lavoura. O outro, a gente faz coleta do solo principalmente aqui no laboratório para a gente ver textura. Se é argiloso, se é arenoso, porque a textura está diretamente ligada com a produtividade e principalmente também com as perdas, né? Então, a gente entender esse comportamento na agricultura no geral, né, é essencial para a gente ver uma tomada de decisão. E temos ainda, dentro aí do espectro do projeto Arpia, nós temos um drone, né, um Phantom, né? Estamos adquirindo agora um Mavic, né? Deve chegar aí nos próximos meses. E a gente ainda tem o Matrice, que é do projeto Arpia, que nós utilizamos frequentemente. Eu acho que nesse período todo de projeto Arpia, nós praticamente dominamos o uso do Matrice, né? Então, por quê? Porque a gente tem muito trabalho de campo, né? O slogan do nosso laboratório é: o campo é o nosso laboratório. Todas as nossas pesquisas são feitas no campo, né? Então, a gente utilizou bastante o Matrice com a Growing para poder fazer as coletas de dados nossas também. Então, são esses os equipamentos aí que a gente está mais diretamente ligado ao projeto Arpia. É interessante quando a gente pensa, né, máquinas agrícolas, né, a maioria dos professores de máquinas agrícolas, os cursos que tem a disciplina máquinas agrícolas, ele é voltado para uma coisa bem, digamos, raiz mesmo, né? Como é que a máquina funciona, como é que você regula a máquina.
Então essa é a preocupação de um professor de máquinas agrícolas. Mas o mundo caminha numa velocidade, né, muito grande, né? E aí, com o surgimento da agricultura digital, toda essa área de máquinas agrícolas ela foi impactada e foi afetada, né? Então, hoje uma máquina agrícola, seja um trator, uma colhedora, um pulverizador, é uma máquina praticamente inteligente, né? Então, ela consegue ler através de sensores, obter através de sensores várias informações para que ela possa ter um desempenho maior. Então, essa é uma questão. Então, a gente já entra aí com uma forma de obter dados através de sensores. Então, nós estamos falando de sensoriamento, é um sensoriamento local ali, mas existe, né? Mas quando a gente pensa no sensoriamento remoto, né, no sensoriamento orbital, por exemplo, como é que isso poderia estar atrelado a máquinas agrícolas? Eu penso muito na questão da predição, né? Se eu consigo predizer condições da lavoura, tá? Por exemplo, a gente trabalha aqui no meu grupo muito com produtividade e maturidade, mas poderia ser outras, né? Poderia ser, por exemplo, na parte de pragas, doenças, né? Se eu consigo fazer um imageamento e consigo, através do sensoriamento, obter um mapa com a distribuição espacial de uma praga, de uma doença, ou com a distribuição espacial da produtividade, da maturidade, eu posso, através desse mapa, projetar a regulagem da máquina, da colhedora, do trator, do pulverizador, para que ele faça a operação da forma mais eficiente possível. Então, no caso do pulverizador, quanto eu vou jogar de defensivo, quanto eu vou aplicar de defensivo, tá? Então, as pragas, elas não estão em toda a lavoura, elas normalmente estão localizadas, que a gente chama de reboleiras. Então, não preciso ficar aplicando em área total, eu posso aplicar só onde eu tiver. Isso pode ser feito usando um pulverizador, né? Pode ser feito usando um drone pulverizador, né? Então, isso vai definir qual a máquina que eu vou entrar ali. Eu vou entrar, um drone pulverizador vai resolver o meu problema? De repente, sim. Não, a área está mais infestada, então eu vou entrar com pulverizador tratorizado. No caso da colheita, nós já temos hoje as grandes marcas do mercado aí, uma das grandes marcas do mercado lançou esse ano na AgriShow um sistema de colheita inteligente, tá? Eles já tinham alguma coisa, mas agora lançaram. O que eles fazem? Eles usam mapas de predição de produtividade para adequar a velocidade da colhedora. Então, a colhedora vai ler aquela informação do mapa e ela vai saber em cada parte do talhão se ela tem que ir mais rápido ou mais devagar, né? Então, esse é um exemplo de como o sensoriamento está sendo aplicado. No meu segundo pós-doutorado, o objetivo então era a predição da produtividade da batata. É uma cultura que, pensando em consumo, importância mundial, é um dos alimentos mais consumidos no mundo, é o quarto mais consumido. E então, estudar e avançar nessa cultura é muito importante, principalmente pensando nas questões de segurança alimentar. A cultura da batata, além dessa importância, ela é uma cultura que tem um alto custo de implementação. Então, é fundamental para o produtor entender o que está acontecendo ali, para chegar e vender essa safra, porque a safra não acontece no momento que se colhe, ela é planejada e negociada previamente. Então, quanto antes o produtor saber quanto vai produzir naquela área, melhor para ele negociar com quem vai comprar. Então, é nesse eixo que a gente se baseou para propor esse objetivo. Então, no nosso pós-doutorado, a gente fez uma série de avaliações em campo e nós, como a batata ela pode ser cultivada em períodos diferentes, então a gente tem safra de inverno, tem safra de verão, nós fizemos avaliações tanto na safra de inverno quanto na de verão e com cultivares diferentes, para que os nossos modelos de predição fossem os mais abrangentes possíveis, né? Conseguissem ser aplicados em várias condições. Então a gente acredita que conseguir uma ferramenta nova de sensoramento remoto para predizer tanto a produtividade ou para a gente conseguir ver a sanidade de uma lavoura é muito importante.
Então, no caso do meu projeto, a gente teve o objetivo de tentar conseguir uma ferramenta nova utilizando sensoriamento remoto e redes neurais para a gente ter essa melhor assertividade da produtividade do produtor. Nos 3 anos que a gente fez a safra, tudo, a gente vai a campo, né? No primeiro ano a gente foi a campo antes da colheita, a gente fez um trabalho bem braçal mesmo, né? Então a gente teve que ir lá coletar a batata, tirar a batata do solo, e aí a gente vai a campo, pesa, marca os dados e marca o ponto que a gente pesou, para a gente conseguir georreferenciar esses pontos. Então todas as safras a gente faz isso. Já avaliamos 4 cultivares e a ideia aplicamos diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e também alguns outros como Random Forest. Claro que as redes neurais são muito mais complexas e elas conseguem atingir erros um pouco menores nessas estimativas, mas a gente quer também fazer com que esses modelos sejam os mais usuais possíveis e aplicáveis. Então, reduzir demanda computacional e também a facilidade mesmo no processamento. Então, nós estamos testando alguns outros algoritmos, como o Random Forest, e nós observamos erros na casa dos 20%, 22%, e pensando novamente numa cultura subterrânea e no que os técnicos costumam fazer em campo, né, uma estimativa, uma predição visual, é ótimo esse erro, porque a gente consegue entregar também um planejamento para o produtor, mas também a questão da variabilidade, que novamente não é usual para a gente, monitores que conseguem capturar essa questão da produtividade da batata. Claro que, por ser uma pesquisa em andamento e são modelos, quanto mais a gente agrega informação nesse modelo, mais esse erro pode melhorar e pode ser aplicável a outras condições de campo. Então, a ideia é sempre estar alimentando esses modelos para conseguir erros menores e uma robustez para que ele seja aplicado em diferentes condições de cultivo, em diferentes safras e em diferentes cultivares. Nós estamos utilizando o satélite PlanetScope. Ele tem uma resolução diante dos demais boa, né, desconsiderada de alta resolução, 3 metros de resolução espacial, e nós optamos por imagens de satélite por elas conseguirem capturar áreas mais extensas, e o cultivo de batata tem essa característica de ser cultivado em áreas mais extensas. E claro que às vezes fica essa ideia de que o sensoriamento remoto anula a necessidade de campo, mas a gente está na fase em que a gente precisa ir para campo para juntar esses dados, e os dados de campo são extremamente difíceis de serem coletados. Vamos pensar que são culturas subterrâneas, e em alguns momentos nós fizemos até mesmo com enxada, então são vários pontos. Vamos pensar que numa área a gente coleta pelo menos 100 pontos, então ir lá com uma armação, enxada, coletar todas as batatas que estão dentro de uma armação, pesar. Então isso foi repetido em vários campos, e então são trabalhos extremamente criteriosos em questão de metodologia, respeitando sempre uma armação para chegar na produtividade real de campo e comparar, e então tentar estimar, predizer essa produtividade com base no sensoriamento remoto.